Meus irmãos, graça e paz a todos. Mais uma quinta-feira, juntos aqui pelo Facebook e os canais virtuais da nossa igreja, para juntos estudarmos um pouco a palavra do Senhor. Esperamos em Deus, com certeza você deve ter tido já um dia abençoado na presença de Deus, sob seus cuidados. Pode ser que tenha sido um dia difícil de provações para você, mas Deus está no controle de todas as coisas, servimos a um Deus bom, um Deus que tem cuidado do seu povo em todas as circunstâncias. Quero aproveitar nesse início de chamada para o estudo da Palavra de Deus, para continuarmos orando pelas causas da nossa igreja, pela cidade, pela situação que nós estamos atravessando, e creio em Deus que em breve todos nós estaremos, na medida do possível, normalizando nossas atividades como sociedade. Então nós louvamos a Deus pelo avanço e pelas boas notícias que nós temos recebido, no sentido de que durante esse período de isolamento social, que todos nós temos passado e ainda estamos nessa condição, temos uma perspectiva de que vamos atravessar esse momento difícil que toda a sociedade brasileira, bem como as nações têm passado. Então nós temos constantemente pedido a Deus orientação e graça para que possamos caminhar e atravessar esse momento. E vejo uma boa sinalização que nós estamos caminhando e atravessando esse momento difícil para nós, a igreja, a sociedade. Quero aproveitar nesse início de noite também, estudo da Palavra do Senhor, pedir aos irmãos aqui orações pela minha sogra. Então ela voltou novamente ao hospital e tudo indica que nesse exato momento ela vai ter que passar por um procedimento cirúrgico. Então eu aproveito para pedir orações à amada igreja e todos aqueles irmãos que nesse momento estão nos acompanhando. Então ore, Dona Carlinda, minha sogra, mora em Belém do Pará. Então peço oração pela minha sogra, para que Deus abençoe e dê vitória nessa luta de enfermidade que ela tem passado esses dias. Muito bem, meus irmãos, vamos orar, vamos pedir a orientação de Deus para esse momento de estudo da palavra. Estamos vendo aqui que vários irmãos já começaram a nos acompanhar no nosso estudo esta noite. Nós queremos nos apresentar diante de Deus em oração. Quero que você também me acompanhe orando. E nós queremos apresentar nossas vidas, nossas famílias e pedirmos a direção de Deus para esse momento de estudo aqui nesse momento. Vamos orar. Senhor, nosso Pai, nesse momento que nós nos reunimos, Senhor, para estudarmos um pouco mais da Tua Palavra, nesse início de noite, nós queremos Te pedir a Tua misericórdia, o Teu poder e a Tua graça sobre as nossas vidas. Peço, Deus, por aqueles que estão, como nós, precisando de oração por problema de enfermidades na família. Peço que o Teu cuidado e a Tua misericórdia acompanhem as nossas vidas nesse momento, Senhor. Pedimos-te, Pai, que o Senhor seja favorável a cada um que precisa nesse momento da Tua presença, do Teu cuidado santo. Ó Deus, nos abençoe. Abençoe a Tua igreja que nesta hora se reúne para estudar um pouco a Tua Palavra. Que o Teu poder e graça seja presente no coração de cada um dos que estão aqui com esse objetivo, Senhor. Pedimos que o Senhor cuide dos enfermos, cuide dos nossos familiares, nossos parentes, amigos, cuide da nossa cidade, da nossa pátria, ó Deus. Cuide das autoridades constituídas, cuida da obra missionária, Senhor, cuida da Tua igreja para que ela continue sendo o baluarte da verdade, Senhor, a agência da Tua voz aqui na terra, proclamadora das Tuas verdades, Senhor, que a Tua igreja continue sendo firme e fiel na Tua palavra, trazendo alimento para todos aqueles que necessitam do pão do céu. Nos ajuda, Senhor, em nossas fraquezas, perdoa nossas iniquidades e nos abençoe sempre, Senhor. Cuida das nossas famílias, nossos filhos. Assim nós oramos e pedimos isso já com o coração agradecido pelas vitórias e pela Tua presença em nome de Jesus.
Amém. Muito bem, meus irmãos, damos as boas-vindas a todos os amados que estão nos acompanhando neste momento. Temos alguns irmãos que estão conosco aqui, irmão Zeni, Magali, Selma, Suelene. Então, nós temos alguns irmãos que estão nos acompanhando, que a gente pode perceber nesse momento, fora outros que certamente hão de nos acompanhar nesse momento de estudo bíblico doutrinário de quinta-feira. Eu quero que você preste atenção comigo na palavra de Deus, Salmos 103, verso 19. Depois eu quero combinar esse texto com Isaías, capítulo 46, os versos de 9 a 11. Damos as boas-vindas a todos os nossos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento. Então, 2 textos nós vamos ler para fundamentar o nosso estudo bíblico doutrinário esta noite. O primeiro texto é Salmos 103, verso 19. Diz assim a palavra de Deus: Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Agora vamos para Isaías. Isaías capítulo 46, versos de 9 ao 11. Deus diz assim pela boca do profeta Isaías: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Porque, desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá. De pé, farei toda a minha vontade. E o verso de número 11 diz assim, irmãos: Que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Que maravilha, irmãos! Esses 2 textos da palavra de Deus, eles têm como propósito nos ensinar entre a profundidade que tem esses textos. Eles têm também como propósito nos ensinar a supremacia das ações de Deus. Então esse é o assunto pelo qual nós vamos conversar um pouquinho esta noite. A supremacia de Deus. Escolhemos esses textos porque são 2 textos que falam de forma direta e bastante clara esse assunto que precisamos, mais uma vez, atentarmos. Por quê? Porque é um assunto que vem cada vez mais confirmar a nós a necessidade que temos de compreender que todas as coisas, de fato, são regidas, controladas, governadas e atendem a um propósito estabelecido pelo Senhor, nosso Deus. Então, esses 2 textos, irmãos, eles vão fundamentar a nossa fala de estudo bíblico doutrinário esta noite, justamente para nos levar para esta visão da supremacia de Deus em todas as coisas. Vejam, irmãos, é fato que nós convivemos atualmente também com muitas circunstâncias que nos levam a ter pensamentos negativistas ou, quem sabe, fatalistas em relação a muitas questões na atualidade e, quem sabe, em relação ao futuro também. Vez por outra, nós somos tentados a acharmos que as coisas, de fato, estão sem controle e que tudo aponta justamente para o abismo. E nos parece que muitas vezes nosso coração fica justamente assim. Fica pesado, sem esperança, com essa visão muito pessimista das coisas, como se Deus
estivesse muito longe dessa realidade, do sofrimento, das dificuldades que nós temos passado, como seres humanos e também como cristãos. Vez por outra, nos dá essa sensação de que, de fato, nós estamos vivendo esta realidade. Mas veja bem, irmãos, mesmo que essa sensação, por muitas vezes, tome conta do nosso ser, nós temos que sempre olhar para a fonte que, de fato, nos aponta e nos fala, nos dá uma leitura correta, equilibrada e saudável de tudo que nós vivemos e passamos na atualidade. E esta fonte é a Bíblia. Esta fonte é a Palavra de Deus. A grande questão minha e sua, em muitas ocasiões, é que nós estamos ouvindo muito mais vozes secundárias e vozes fora da Bíblia que alimentam justamente essa ideia de um pessimismo, de um negativismo muito grande, quando a gente está fazendo a leitura das circunstâncias que nos envolvem. Então veja bem, irmãos, quando a gente vai falar sobre a supremacia de Deus, nós temos que entender, ou então, quem sabe, a gente pode usar também o termo soberania de Deus. Quem sabe, irmãos, se muitos de fato não estão vivendo uma vida incrédula em relação ao futuro, justamente por estar esquecendo de ouvir a voz única, fiel, verdadeira, suprema e suficiente que é as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Então, quando nós passamos a dar ouvidos muito mais a vozes que não é a voz de Deus, é bem possível que o nosso coração se torne muito mais cativo de sentimentos negativistas ou de fatalidade sobre todas as coisas, como se esse mundo de fato tivesse desgovernado, como se de fato Deus não tivesse controle sobre todas as coisas, e os homens, que é na esfera política ou em outras esferas, é quem domina de fato, quem determina e quem faz acontecer as coisas. Irmãos, precisamos conversar sobre esse assunto, justamente porque a Bíblia nos chama para nós enxergarmos o que devemos de fato ver e o que é necessário ver, além dessa visão pessimista e fatalista que às vezes nos quer seduzir. Precisamos conversar sobre esse assunto, sobre a supremacia de Deus ou sobre a soberania de Deus. Por quê? Porque nós, vamos falar aqui de forma bem particular, da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós adotamos a doutrina da supremacia de Deus ou da soberania de Deus como sendo a doutrina central e básica da nossa igreja. E é necessário nós compreendermos sobre essa doutrina justamente por quê? Porque essa doutrina, irmãos, se uma vez compreendermos como de fato ela é, o nosso coração, em primeiro lugar, ele adquire tranquilidade. O nosso coração, ele vai descansar de fato no poder e na regência de Deus, que é tudo que nós precisamos. Então essa visão, ela precisa ser reconversada dentro da igreja para que os crentes entendam que este mundo não está desprezado, este mundo não está caminhando para o caos sem uma direção. É bem verdade, irmãos, que o que a Bíblia fala, o que as Escrituras falam em relação ao fim dos tempos, tudo isso vai se cumprir. E muita coisa que está acontecendo nos dias atuais é o cumprimento de fato das profecias. E do ponto de vista humano, se nós formos confiar de fato no homem, apenas nas regências humanas aqui da Terra, de fato, a nossa mente ela vai sempre estar condicionada ao pessimismo. Mas a palavra de Deus, ela nos chama a atenção para que nós não sejamos, como se diz, e não estejamos numa condição, ou não sejamos condicionados a esta visão que não agrada a Deus. O que Deus quer que, sobretudo, os seus filhos, o seu povo,
é que esse povo e os filhos de Deus tenham, de fato, uma visão de que Deus, ele é Senhor. Ele é supremo em todas as coisas. E nada acontece sem o seu domínio, sem o seu cuidado. E tudo caminha para cumprir o propósito definido pelo próprio Deus. Então, quando a gente vai conversar sobre a supremacia de Deus, irmãos, muitas vezes nós aparentamos dificuldades em compreender esse assunto justamente porque nós constantemente estamos sendo, digamos assim, bombardeados ou pressionados por ideias de que esse mundo de fato não tem jeito, de que parece que está desgovernado as coisas. E a gente tem que aproveitar e ter muito cuidado, porque essa guerra política, ela continua atualmente no mundo secular, no governo secular. Então, se nós ficarmos muito observando as manchetes, sobretudo na área política secular do governo, irmãos, a gente vai terminar tendo uma ideia pessimista de muitas questões e vamos esquecer de que acima dos governos humanos está o nosso Deus, que controla todas as coisas. O Salmo nos diz aqui: nos céus o Senhor estabelece o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, verso de número 19. Deus domina sobre tudo, irmãos. Ele é soberano e ele é supremo em tudo que ele faz. E nós não podemos esquecer essa afirmação da palavra de Deus. Por quê? Justamente porque nós temos o dever que, uma vez professamos que somos filhos, somos povo de Deus, nós temos que ter uma visão diferente da realidade. Jamais poderemos pregar que esta vida e este mundo está sem controle, de forma alguma, irmãos. Entendo também, irmãos, que a falta de compreensão de que Deus é o regedor de todas as coisas, ele é o Senhor, faz o homem cair na ousadia de achar que ele é quem determina as coisas. É como se o homem, de fato, tivesse o poder de fazer o que ele acha que deve fazer e Deus apenas tem que aprovar as suas atitudes. Então, essa ideia de ousadia, de achar que o homem controla e que Deus apenas aprova as ações do homem, é uma ideia do homem caído. É uma ideia herdada da rebelião de Adão, desde o início da criação. O que fez Adão? Adão resolveu justamente contrariar a vontade de Deus. Adão resolveu, de fato, irmãos, desobedecer ao que Deus havia estabelecido. E hoje, nós, nada mais, nada menos, como descendentes de Adão, nós colhemos os resultados justamente da ousadia de Adão em desobedecer a Deus. Então, quando as coisas vêm acontecendo desde aquela época, nós somos acometidos com as consequências da desobediência, e quando muitas tragédias das diversas formas atingem a humanidade, pandemia, como é o caso atualmente, houve uma época em que as pessoas começaram a questionar, quando grandes males assumiram o comando de muitas nações, pestes, doenças, coisas terríveis que abateram milhares e milhões de pessoas nos diversos cantos do mundo, as pessoas começaram a questionar a bondade, começaram a questionar a soberania de Deus. Onde está Deus? Por que Deus não interviu nisso? Sabe, irmãos, o homem caído, ele tem a tendência de tecer acusações contra a soberania de Deus e a bondade de Deus nesse momento de catástrofes, de tsunami, de pandemias. Quem sabe se muitas pessoas, em outras ocasiões, em outros locais, na atualidade, nesse tempo de pandemia, não começou a questionar a bondade de Deus e o governo de Deus sobre essas questões, ou sobre essa questão que atualmente
nos abate. Sabe, irmãos, a grande questão é: por que que o homem, quando tudo está aparentemente normal, não aproveita para estar em sintonia com Deus, agradecendo a Deus, reconhecendo que Deus é Senhor em todas as questões da sua vida? Por que que o homem, quando tudo está bem, ele não passa a devotar-se mais ao Criador e a Deus, com tudo que ele tem, com tudo que ele é, como forma de reconhecimento de que Deus é merecedor de todas as coisas, pelo fato de todo o que é bom nosso, da nossa devoção, da nossa adoração? Por que que o homem não faz isso antes que as tragédias venham sobre as suas vidas? Antes que os problemas, as enfermidades, os prejuízos venham sobre a sua vida? Por que que o homem não faz isso? Justamente porque muitos acham que, por muitas coisas andarem bem em suas vidas, é graças à sua inteligência, o seu esforço, seus empreendimentos. E essa é a questão. Quando o homem se acha assim, quando o homem esquece de Deus, acontecem circunstâncias para que Deus cumpra os seus propósitos. Sim, irmãos, para que Deus cumpra os seus propósitos. Atualmente, na situação que nós vivemos, quando passarmos essa experiência de pandemia, com certeza, irmãos, já teremos aprendido muitas lições. Quantas coisas boas esse momento de confinamento não produziu em nossas vidas e em nossas famílias. Alguém brincou dizendo assim, que parece que quem inventou o Covid-19 foi a mulher, porque a mulher conseguiu fechar os estádios de futebol, os bares e colocou os maridos em casa com mais tempo com as esposas. É claro que isso é um gracejo utilizado. Então esse tempo, irmãos, é um tempo assim para a gente pensar que de fato, por mais que pareça ser um gracejo em relação a isso que estou contando, mas com certeza todos nós vamos aprender muito. A igreja, nós, com certeza aprendemos muitas lições em relação a esse momento atípico que estamos passando. E é certo, irmãos, que nós não podemos esquecer de que Deus cumpriu e está cumprindo seus propósitos especiais em nossas vidas. Quanta coisa boa, irmãos, está acontecendo conosco pelo fato de estarmos mais em casa, em família. Então não veja apenas como uma situação negativa, não, veja a ótica de Deus. Quanta coisa boa você fez, está fazendo em casa, que antes você não fazia. Mas simples coisas. Nós podemos perceber que a mão de Deus está regendo todas as questões. Bom, mas voltando aqui ao nosso assunto, irmãos, olha, então nós não temos razões para queixar. Jeremias diz assim, de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Essa é uma palavra do profeta Jeremias, que é a boca de Deus falando. Grande problema quando estamos passando situações contrárias e ruins em nossas vidas é que nós esquecemos de olhar para nós mesmos, para a nossa condição. E o ser humano muitos aproveitam justamente para questionar a bondade, o poderio de Deus, a supremacia de Deus, o domínio de Deus sobre todas as coisas. Mas a grande questão, irmãos, é que o problema não está em Deus, mas o problema está em nós. O problema está em nossa natureza, em nossa vida de devoção, de adoração. Se nós formos sinceros e fizermos uma leitura introspectiva e uma alta avaliação, nós vamos perceber que de fato o problema não está em cima, em Deus, mas o problema está embaixo, em nós. Essa que é a verdade. Então, quando a gente vai conversar, irmãos, sobre a supremacia de Deus, nós temos que entender que as Escrituras expõem Deus como um ser
que traz para nós atributos que são inegáveis. Todos nós sabemos que Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas e Ele faz tudo conforme o sábio conselho da sua vontade. Olha o texto que nós acabamos de ler, de Isaías capítulo 46, o verso de número 10, no finalzinho desse texto, Deus fala assim: farei toda a minha vontade. Então não existe nada, irmãos, que Deus tenha estabelecido que não será cumprido. A vontade de Deus jamais será frustrada. Jó declarou: bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Que coisa boa, irmãos. São relatos de um Deus que é supremo, poderoso, onipotente. Ele reúne toda a potência para realizar todo o propósito da sua vontade. E a Bíblia nos diz isso. Então, quando a gente vai falar sobre a supremacia de Deus, nós temos que entender: Deus é supremo porque Ele é potente. Ele pode todas as coisas. E nada pode frustrar os seus desígnios, os seus planos. Ele cumprirá. A Bíblia continua também, irmãos, mostrando para nós outros atributos de Deus que as Escrituras expõem como sendo forma de despertar a nossa visão para que enxerguemos que Deus é supremo, Ele governa tudo e Ele conduz todas as coisas. Veja, irmãos, quando a Bíblia vai nos falar também sobre a santidade de Deus, é para nos ensinar que os planos de Deus são moralmente corretos. Não existe imoralidade nos planos de Deus. Tudo vai acontecer de forma correta, santa e perfeita. Então a Bíblia aponta para isso. Quando a Bíblia vai falar sobre a santidade de Deus, esse Deus que é supremo, que demonstra para nós também esse atributo de santidade, a Bíblia vai dizer que essa santidade está relacionada com os atos da moral de Deus de forma correta. Sem falar, irmãos, também na personalidade de Deus, né? Deus é um ser. Ele não é uma força, como alguns até ensinam por aí. Mas ele é um ser de amor, de retidão, de bondade, de fidelidade, de verdade. Esses atributos, a palavra de Deus, essas qualidades de Deus, irmãos, fazem parte da personalidade de Deus. Então, são qualidades da personalidade de Deus que nós não podemos esquecer. Por quê? Porque quando vamos lembrar desse assunto, a supremacia de Deus, ela tem como propósito fazer com que nós enxerguemos essas virtudes ou essas qualidades do Senhor nosso Deus. Então nós temos que entender, irmãos, que essa é a visão que a Bíblia apresenta a respeito da supremacia de Deus. Muito embora nós vivemos num mundo em que muitos acham que esse mundo está sendo regido e é regido pela sorte. Pela sorte. Eu sempre falo para os irmãos que Maquiavel costumava dizer que a nossa vida ela é regida 50% pela sorte e a outra metade pela manipulação das leis em benefício próprio. Então, Maquiavel, na sua obra O Príncipe, se não me falha a memória, chega a comentar isso aí. Mas fazendo um comparativo entre a análise da vida falada por Maquiavel e comparada com a visão de João Calvino, irmãos, há uma grande diferença. Calvino chega a pregar, e porque essa é uma visão bíblica da palavra de Deus, que a nossa vida não é regida uma parte pela sorte e a outra pela manipulação de leis em benefício próprio. Não. O que nós aprendemos pelos escritos da Bíblia e confirmados teologicamente por João Calvino é que a nossa vida é regida por Deus.
Deus é que rege toda a nossa vida. E tudo que acontece conosco é graças à orientação, à soberania e à supremacia de Deus. Isso nós aprendemos pela palavra de Deus. Então a Bíblia, irmãos, ela não deixa, como se diz, o destino desse mundo e das coisas ou de nossas vidas na mão do acaso ou da sorte. A Bíblia não faz isso. A Bíblia coloca a regência de todas as coisas nas mãos de Deus, porque é isso que as Escrituras nos ensinam. E se nós formos fazer uma análise, irmãos, sistemática desse ensino chamado supremacia de Deus nas Escrituras, nós vamos perceber, irmãos, que os ecos da supremacia de Deus está distribuído em todas as questões da vida. Por isso eu convido você a fazer um passeio rápido comigo em alguns textos da palavra de Deus. Então guarde isso, olha, os ecos da supremacia de Deus na Bíblia. Você pode ler comigo na palavra de Deus. Você pode consultar lá em Gênesis, capítulo 2, versos 16, 17, quando vai falar aí da queda que aconteceu aí, dos nossos primeiros pais, irmãos, a Bíblia nos fala claramente. Veja no verso de número 16, o texto diz assim: e o Senhor Deus ordenou aos homens, ou ao homem. Então veja só, tudo o que aconteceu e acontece, irmãos, não foge ao controle, à direção, à percepção e ao governo de Deus. Nem mesmo aquelas coisas que para nós são fontes de rejeição, que para nós promove repugnação, rejeição. Tudo, irmãos, está sob os olhares de Deus. E mais cedo ou mais tarde nós vamos compreender que cumpre os propósitos estabelecidos pelo próprio Deus. Então, lá no Gênesis, no capítulo 2, versos 16 e 17, nós podemos observar aqui uma das primeiras expressões relacionadas à queda e às tragédias que começaram a entrar no mundo em função da desobediência, irmãos. Nós observamos que Deus está na regência, Deus está no controle, e o Senhor Deus ordenou ao homem. Deus é quem dá ordem, Deus continua regendo as coisas, irmãos. Então, nesses ecos de passeio sobre a supremacia de Deus, você pode começar lá para o Gênesis. Observe que Deus vai controlando todas as coisas. Se formos para Efésios, no capítulo 1, no versículo 11, nós vamos observar. Paulo diz assim, que Deus faz todas as coisas conforme o sábio conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, verso de número 11. Vamos voltar lá para o Gênesis. Aí nós observamos, irmãos, quando a Bíblia vai vai falar sobre os nomes de Deus, sobre as aparições de Deus, sobre as manifestações de Deus. Existem duas manifestações de Deus, irmãos, que merecem destaque, que vêm de muitas formas, como se diz, endossar a nossa fala sobre a supremacia de Deus esta noite. É Gênesis capítulo 17, verso 1 e Êxodo 6, 2. São duas expressões do hebraico, El Shaddai e El Donai, que aponta para um Deus todo-poderoso, o Senhor soberano, aquele que pode todas as coisas e que é soberano, ele rege todas as coisas. Então, El Shaddai e El Donai tem esse sentido, apontar para a supremacia, para a soberania de Deus. Então, não é à toa, irmãos, que a Bíblia apresenta as aparições de Deus no Antigo Testamento, tem como propósito nos ensinar. Cada aparição de Deus tem como propósito educativo, pedagógico ao povo de Deus. Então, quando você vai examinar esses dois textos, que traz as expressões El Shaddai e El Donai, tem como propósito mostrar para mim e para você que Deus é supremo. Deus é soberano. Deus é rei de todas as coisas. Ele está no controle. Temos que enxergar isso nesses ecos que a Bíblia vai nos apresentando sobre a supremacia de Deus, nessa visão sistemática da Bíblia em relação a esse assunto.
Veja, no Novo Testamento, nós podemos também destacar aqui, irmãos, na crucificação de Jesus, Atos, no capítulo 2, do verso 23, irmãos, que coisa interessante, não sei se você já tentou, mas a palavra de Deus ela vai nos mostrar, irmãos, que até sobre a crucificação de Jesus Cristo, nós podemos ver aqui claramente que é Deus quem rege todas as coisas, quem planejou as coisas para acontecerem como aconteceu. Olha, Atos capítulo 2, versículo 23, diz assim: a este, conforme o plano determinado e presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Olha, irmãos, a crucificação de Jesus Cristo, ela obedece ao que foi prescrevido por Deus, ao que Deus determinou, ao que o Pai havia determinado. Então nada foge. De fato, irmãos, olha, nem foi os soldados romanos quem, como dizem alguns teólogos, não foram os soldados romanos nem os judeus que mataram Jesus. Quem matou a Jesus foi o próprio Pai, foi Deus. Entenda isso. Estou falando a crucificação de Jesus aqui no contexto da presciência, aliás, da supremacia de Deus, da soberania de Deus, nessa visão. Então, até a crucificação de Jesus Cristo, ela obedece justamente a isso. O texto nos diz, a presciência de Deus, vocês mataram crucificando por meio de homens. Então, observe, irmãos, teologicamente, soteriologicamente falando, que a doutrina da salvação, nós podemos enquadrar aqui até a morte e crucificação e morte de Jesus Cristo, como sendo um eco da soberania de Deus, da supremacia do Pai na vida do seu Filho, Jesus Cristo. Então, somado a esse texto aqui, olha, quem de fato matou, crucificou a Jesus, foi Deus. Foi o Pai para cumprir o seu plano maravilhoso na vida dos seus eleitos. Você pode ler também Atos, olha, capítulo 4, versos de número 27, 28. Depois você vai para João 19, verso de número 11. Olha o que é que o Evangelho de João nos fala também sobre esse assunto. João 19, verso de número 11. A palavra de Deus também diz assim, irmãos, sobre essa realidade. O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Então, irmãos, olha, Jesus está reconhecendo aqui, olha, quem me entregou em suas mãos foi o Pai, foi Deus. Se ele não tivesse feito isso, vocês não teriam condições de me crucificar, em outras palavras. Então você pode ler essa sequência de textos relacionados justamente à crucificação de Jesus, que tem íntima relação com os ecos da supremacia de Deus. Caminhando mais um pouco, irmãos, nós podemos observar que a Bíblia também, em Romanos capítulo 10, verso de número 9, é um texto que vai elucidar o fato de que, irmãos, olha, na mais antiga confissão de fé da igreja cristã, da igreja primitiva, nós observamos lá que há uma declaração da supremacia, da soberania de Deus, certo? Deus é colocado como Senhor de todas as coisas. Romanos, capítulo 10, verso de número 9. Você pode conferir isso depois. Eu quero fazer algumas outras considerações sobre esse assunto. Primeiro, quando a gente vai falar sobre a supremacia de Deus, de fato existe um certo dilema entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Nós reconhecemos isso. E essa luta para tentar reconciliar a soberania de Deus com a responsabilidade humana foi uma luta, irmãos, de muitos filósofos e até filósofos cristãos, a gente pode dizer isso. Mas, de fato, os filósofos seculares jamais eles chegaram a um consenso.
certo? Esse é um fato. A segunda coisa que nós devemos considerar também é que a Bíblia, de certa forma, ela permite com que haja a responsabilidade humana, certo? O homem, de certa forma, goze de um livre arbítrio nas suas escolhas. Alguém pode perguntar, pastor, mas esse assunto sobre a supremacia de Deus, a soberania de Deus, e onde está, de fato, o livre-arbítrio, a escolha do homem? Nós até entendemos que a Bíblia, em muitos textos, coloca, irmãos, esse assunto em evidência, que o homem tem liberdade para muitas das suas escolhas. Nós reconhecemos que a Bíblia dá brecha para isso. A grande questão, irmãos, que nós dizemos é que podemos afirmar com certeza que moralmente ele nunca vai sempre acertar. Aí onde está a questão. Moralmente o homem nunca sempre vai acertar nas suas decisões de livre-arbítrio, dentro dessa soberania permitiva, ou permitida por Deus. Então a grande questão está aí, irmãos. O homem pode fazer certas escolhas? Sim. Em muitas questões da sua vida? Sim. Porém, nem sempre ele vai acertar, de tal forma que ele venha agradar a Deus em suas ações. Por isso que nós voltamos àquela temática, de certa forma. O homem sem Deus, ele sempre erra. O homem sem Deus, ele não consegue fazer algo que de fato agrade ao coração de Deus. Ele precisa do auxílio do Espírito Santo, da orientação da palavra de Deus. Para que nessa perspectiva da supremacia de Deus, com as suas ações humanas, ele possa glorificar a Deus com as suas ações. Sem a orientação de Deus, sem a direção do Espírito Santo de Deus, é possível que ele faça as coisas sem agradar plenamente a Deus. Você pode dizer, pastor, mas o homem pode fazer coisas certas sem necessariamente estar olhando para a Bíblia, sem ter a direção do Espírito Santo de Deus. Você pode até dizer isso. Sabemos que o ser humano ele carrega impresso na sua vida a imagem e semelhança de Deus. O senso do fazer o que é certo ou errado existe na sua mente, na sua vida. Independente do homem ser um cristão convertido, ele possui um senso do que é certo e do que é errado. É por isso, irmãos, quando a gente vai tratar sobre a doutrina da salvação e sobre a obra de evangelização, ao alcance ao homem perdido, alguém pode perguntar assim, pastor, mas aquelas pessoas que nunca receberam a mensagem do evangelho lá nos rincões da África ou de outras partes do mundo, como é que essas pessoas que vão morrer sem nunca ter ouvido o evangelho e tal, e elas, não é injusto elas não entrarem no reino de Deus sem ter ouvido a pregação do evangelho? Irmãos, o que condena essas pessoas não é o fato delas não terem a oportunidade de ouvir o evangelho, mas é o fato de que elas já nasceram em pecado. Elas são descendentes da queda e esse pecado é suficiente para deixá-los no estado de condenação, de morte eterna. Por isso que a graça de Cristo, chegando pela pregação do Evangelho, pela atuação do Espírito Santo, pelo poder do Evangelho, é que pode tirá-los desse estado de morte natural eterna, serem transportados para um estado de vida eterna em Cristo Jesus. Então, o que pode levar essas pessoas à condenação ou a não entrar no reino do céu não é o fato delas morrerem sem ouvir o Evangelho, mas o fato delas já nascerem perdidas e mortas nos seus delitos e pecados, conforme nos diz a palavra de Deus. Então, a terceira coisa que eu vou dizer aqui para os irmãos, para a gente caminhar para o final da nossa fala bíblica doutrinária esta noite sobre a supremacia de Deus, a terceira coisa, irmãos, é que existem aqueles que entendem que o homem dá o comando e Deus só obedece. Tem aqueles que andam nessa ilusão, entendeu? E esses se enganam, porque Deus, ele é o Criador. Ele é aquele que governa, que manda, quem rege. É muita ousadia da parte dos homens acharem que
eles podem construir seus planos, fazerem suas ações e Deus tem a obrigação de apenas assinar o projeto deles, projetos humanos e pessoais. Esse é um engano. Tudo aquilo que fazemos, que está alinhado com a vontade de Deus, Deus aprova e responde a oração. Responde às nossas orações. Isso é verdade. Mas quando fazemos projetos ousados fora da vontade de Deus, Deus não tem nenhum compromisso de aprovar esses projetos que não têm como propósito a honra, a glória do seu santo nome e levar a bênção a todos aqueles que estão ao nosso redor. Eu quero citar, para encerrar nossa fala bíblica doutrinária nessa quinta-feira, alguns textos que depois você pode consultar relacionados a esse assunto. São mais textos, irmãos, que vão detalhar aí o discurso da Bíblia em relação à supremacia de Deus. Certo? Então você pode ler Provérbios capítulo 21, verso 1, nos fala sobre... A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos de Deus. Entenda isso. Nós ainda vivemos numa época de certa disputa partidária, politicamente falando. Isso está demais na internet. É uma coisa que enjoa. Entendeu? Então, você que é crente, nós que somos cristãos, temos o dever de ter cuidado com isso, irmãos. Não transmitir ofensas uns aos outros por causa de questões políticas seculares. Vamos ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração do rei, daquele que está na liderança, seja ele de qualquer partido político, Deus está no domínio, Deus está no controle. A Bíblia fala isso. Provérbios capítulo 21, verso 1. Citando aqui rapidinho para os irmãos. Marcos capítulo 14, verso 30, irmãos, nos fala assim. A Bíblia nos diz assim, olha, em relação à negação de Pedro para com Jesus. Olha, Pedro, eu vou te dizer uma coisa. Antes que o galo cante por 2 vezes, tu vai me negar. Tu me negará 3 vezes antes que o galo cante. E aconteceu. Veja que Jesus, irmãos, aqui usa coisas do dia a dia, né? Para podermos ver que não existe nada, até nas ações, no quadro da vivência rural, nada foge ao controle e ao conhecimento do nosso Deus. Até mesmo aqueles que dizem assim, pastor, mas nós lançamos sorte, certo? E a Bíblia não fala muito em sorte? Sim, a Bíblia fala nisso também. Só que a Bíblia diz que Deus rege até o lançar as moedas. A cara e a coroa também está, irmãos, no controle de Deus. Provérbios 16, verso 33. 1 Samuel 14, 42. Jonas 1, versículo 7. E lançaram sorte, e a sorte caiu em quem? Em Jonas. Jonas era o fujão, não queria cumprir a vontade de Deus. Então eles lançaram sorte. Era um tipo de consulta que Deus permitia naquela época para saber o que estava acontecendo, qual a vontade de Deus para aquilo. Então aquela sorte era lançada. O Turim, o Umim e o Turim eram elementos que faziam parte do peitoral do sacerdote. E aquilo funcionava, a palavra certa não é talismã, mas era uma coisa legal, permitida por Deus para se descobrir através de objetos qual a vontade de Deus. Isso era um tipo de sorte lançada, aprovada por Deus. Mas o mundo pagão quer pegar atitudes de sortes para dizer assim, fulano está sem sorte, ou fulano tem uma boa sorte, ou não sei o que, vamos lançar sorte. Não é nesse sentido que a Bíblia fala. A Bíblia fala que até o lançar dessa sorte, desses objetos, para descobrir qual a vontade de Deus, Deus tinha a regência e o domínio de todas as coisas. Então você pode ler esse texto aqui, certo? A Bíblia nos fala que os relâmpagos, todos eles obedecem aos comandos de Deus. E até aquelas coisas que aparentemente nós dizemos assim, mas que coisa, fulano é sem sorte. Não existe isso, irmão. Deixa eu te dar um exemplo. A Bíblia nos fala, eu vou caminhar para o final da nossa conversa, mas a Bíblia nos fala da história de um rei terrível em Israel, foi Acabe.
marido de Jezabel. Todos nós sabemos dessa história. E esse casal, eles moveram uma perseguição ferrenha e terrível contra o profeta Elias. Nós sabemos da história. Está lá em 1 Reis a história do profeta Elias. E Deus disse assim, olha, eu vou fazer com que o seu sangue, Jezabel, e você também Acabe, o sangue de vocês sejam lambidos pelos cães. Isso é interessante a história. E quando a gente vai ler 1 Reis capítulo 22, quando Acabe, irmãos, vai para a guerra, um soldado, sem alvo direto, a Bíblia diz isso, lança uma flecha, ao acaso, à sorte, digamos assim. E essa flecha vai, irmãos, e cai justamente numa junta, ou num lugar mortal, entre a armadura daquele rei de Israel. E a Bíblia diz que ele saiu da batalha, daquela frente, ferido gravemente. O levaram para a beira de um rio ou de um riacho e foram lavar o carro, depois que ele já havia sido inspirado, já estava sangrando muito, perdeu muito sangue. Está lá a história do texto de 1 Reis capítulo 22. E a Bíblia diz, irmãos, que quando estava lavando a carroça do seu sangue, que se esvaiu, os cães se aproximaram e começaram a lamber aquele sangue. Cumprimento das profecias da palavra de Deus. Uma flecha que foi lançada à sorte, sem um alvo direto. Deus faz assim, com que todas as coisas, até aquilo que a gente acha que foi por acaso, nada, irmãos. Olha, para o cristão não existe nada por acaso, é providência de Deus e tudo cumprirá o plano estabelecido pelo Senhor nosso Deus. Simplesmente porque Deus é supremo, Deus é soberano, Deus é poderoso e Ele vai cumprir todos os propósitos em nossas vidas. Então, irmãos, olha, eu teria muita coisa para a gente continuar conversando sobre a supremacia de Deus, baseado em muitas realidades, nos ecos da supremacia de Deus, sistematicamente apresentado nas Escrituras. Mas nós vamos parar por aqui no dia de hoje. Foi só um incentivo para que você possa estudar esse assunto. Estude mais sobre a supremacia de Deus, ou a soberania de Deus. Peça a Deus que faça você enxergar em detalhes que todas as coisas que têm regido e acontecido obedecem a um plano determinado pelo próprio Deus, e o fim é glorificar o seu nome e trazer edificação e bênção para a vida do seu povo e dos seus filhos. Então fica aqui a nossa fala doutrinária esta noite, que Deus abençoe nossas vidas, nossos corações e que possamos entender que Deus continua regendo todas as coisas e Ele cumprirá os bons propósitos dEle para o meu e para o seu coração. Deus nos abençoe, meus queridos irmãos, e abençoe nossas vidas. Vamos orar nesse momento, encerrando esse momento de estudo e de fala doutrinária aqui nesta noite de quinta-feira. Feche os olhos. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, pela paciência que o Senhor tem dado à tua igreja, aos irmãos que puderam nos acompanhar esta noite. Abençoe a tua igreja, Senhor. Abençoe os nossos irmãos, todos aqueles que nos acompanham nesse exato momento. Nos ajude, Senhor, para que nesta fala simples, mas uma fala bíblica, doutrinária, possa despertar o nosso coração a confiarmos no teu governo, na tua supremacia, na tua soberania. Ó Deus, nos ajuda a entender e aceitar as provações e as dificuldades que nós passamos no momento. O Senhor é bom e em todas as coisas o Senhor cumpre teus santos propósitos. Abençoe nossas vidas, guarde o nosso coração. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E nos ajude a te amarmos e a te servir independente das circunstâncias. Oramos assim, te agradecemos para a honra e glória do Senhor Jesus. No nome dele assim oramos. Amém. Meus amados irmãos, antes de encerrarmos essa nossa live aqui, nessa noite de quinta-feira, quero agradecer a participação, a paciência das minhas ovelhas que nos acompanham nesse momento. Então, estou vendo aqui nossa irmã Sueli Silva, que nos acompanha, fora outros que eu falei antes da nossa fala. Nosso irmão Silvio também está conosco, e outros amados irmãos aí.
Então, nós temos muitos que nos acompanham nesse momento. Sueli Carvalho também. Deus abençoe, meus irmãos, por estar aqui com o pastor essa noite, nesse estudo bíblico doutrinário. Em breve, se Deus quiser, paulatinamente, devagar, nós vamos voltar. Esperamos em Deus que nós voltemos paulatinamente, obedecendo a todas as orientações conforme nós temos conversado, certo? Irmã Vera Lúcia Cabral também sempre nos acompanha. Então, bom, voltando ao assunto, esperamos em Deus que em breve nós voltemos paulatinamente, né? No próximo dia 14, né? Passando esse domingo no outro, nós estaremos à noite reunidos em culto lá na igreja, certo? Nós não teremos EBD, mas nós teremos o culto à noite, tá? E as informações já foram dadas aí. Os irmãos acompanham as postagens dos irmãos do Ministério de Divulgação aí, tá bom? Para que juntos possamos continuar orando, confiando que em breve, paulatinamente, nós teremos uma vida normal de culto nas igrejas. Assim esperamos. Continuamos alinhados com o que as autoridades têm determinado em relação ao isolamento social. Nós jamais poderemos nos colocar numa situação de risco, certo? E vamos obedecer, irmãos, e orar a Deus para que tudo dê certo. E tem dado certo. Pedimos orações também pelos empreendimentos. Se os irmãos não sabem, o conselho está imbuído aí em fazer a pavimentação daquela área de terra da igreja, do templo, né? Então vai dar certo, foi aprovado e a coisa está caminhando, né? Então Deus é bom, tem cuidado da sua igreja e das nossas vidas. No próximo domingo, na classe única, nós teremos... o presbítero Humberto vai trazer a lição para os irmãos. Eu vou estar a serviço da igreja do rebanho no N6. Eu, o diácono Júnior e o evangelista Josué. Assim pretendemos ir lá, tá bom? Então os irmãos orem por nós, nos compreendam. Vamos estar orando uns pelos outros, certo? E vai dar tudo certo. Agradecemos a Deus pelo trabalho, empenho das sociedades, dos ministérios, como a coisa tem acontecido. Deus está nos dando graça e nós estamos caminhando e vamos vencer esse tempo. Deus nos dê uma boa noite e nos abençoe em nome de Jesus. Vamos continuar orando, tendo paciência e sendo compreensivos. Vamos ser compreensivos nesse momento, irmãos. Muita paciência é preciso ter. Deus tenha misericórdia de nós e nos encha de poder e de graça. Uma boa noite a todos.